Brasil endurece regras de concessão de visto a imigrantes. O decreto que regulamenta a lei de imigração, assinado por Michel Temer, desrespeita a legislação aprovada em maio deste ano. Especialistas afirmam que essa regulamentação não deixa claro quais são os requisitos para a obtenção da documentação, criminaliza o imigrante e deixa o estrangeiro em situação de vulnerabilidade. A reportagem é de Vanessa Nakazato. O decreto que deveria regulamentar a nova lei de imigração descaracteriza completamente a lei sancionada em maio deste ano. Esta é a opinião de quem entende do assunto. Paulo Illes é o coordenador do Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante. Para ele, o decreto dificulta o acesso e criminaliza os imigrantes. O sentimento nosso é de total frustração. Nossa Constituição ela não faz nenhuma discriminação entre estrangeiros, imigrantes e nacionais, né? Desde quando o Brasil fez um acordo com a Bolívia da regulação migratória, depois veio o Mercosul, depois se procurou, apesar da fragilidade jurídica da lei de 1980, encontrar solução para a questão haitiana, para os sírios e para outros refugiados. Acho que tudo isso deveria ser coroado com um decreto que realmente possibilitasse, potencializasse a capacidade do país em acolher e acolher com muita dignidade os imigrantes. Entre os pontos vistos como retrocesso está a mudança no visto humanitário. Pela nova lei, este tipo de visto é concedido para qualquer imigrante de país que tenha sofrido catástrofe natural, como terremoto ou tsunami, ou para quem não é considerado refugiado, ou seja, aquele que foge do seu país de origem por guerra ou perseguição política e religiosa. O decreto sancionado por Michel Temer, no entanto, acaba com esta garantia. A lei determina que existe o visto humanitário no Brasil. Só que essa lei deixou para o regulamento a determinação de como esse visto vai acontecer. E os funcionários do governo Temer que trabalharam no decreto não quiseram avançar, simplesmente postergaram novamente essa definição, justamente fazendo com que o visto humanitário fosse mais difícil de ser aplicado hoje. E um caso claro que deveria já ser aplicado o visto humanitário é com relação aos venezuelanos, que é um dos fluxos mais intensos que o Brasil tem recebido e que o próprio ministro de Relações Exteriores tem definido a Venezuela como uma crise humanitária. Então, não tem por que esse visto humanitário ficar postergado a sua implementação. O decreto também permite a prisão, a deportação e a expulsão de imigrantes que estejam em situação irregular no Brasil. É o oposto do que determina a nova lei de imigração. O entendimento de que você pode prender um migrante pela sua situação migratória é de entender a migração como um assunto de segurança nacional e não de direitos humanos. É uma visão antiga, é uma visão conservadora e é uma visão daqueles que não entendem que migrar faz parte da natureza humana. A gente vê a possibilidade de que o Brasil crie centros de detenção imigrante, talvez com outros nomes, né, para parecer que estamos acolhendo, mas na verdade seguindo essa lógica dos Estados Unidos, lógica da União Europeia, que é da criminalização do direito humano a migrar. Apesar de a nova lei de imigração proibir a discriminação aos imigrantes, o decreto afirma que só os de determinadas profissões serão aceitos se vierem para o Brasil sem vínculo empregatício. O texto não especifica que áreas são essas. Aqueles que trabalharam dentro do governo Temer para elaborar o decreto queriam manter a possibilidade de escolher a dedo quem é bem-vindo e quem não é bem-vindo, o que a lei não autoriza. Na posição que o Brasil sempre ocupou de defesa de direitos humanos, faz feio e muito feio.